Em nome da lei já está no ar. Justiça determina o bloqueio de 362 mil da conta da Cosern para pagamento aos municípios do Rio Grande do Norte. PM é barbaramente assassinado durante um assalto em Parnamirim. E o Marco Civil da Internet, tão discutido no Brasil, agora já é aprovado na Câmara e segue para o Senado para sua final regulamentação. E ainda, a Justiça cearense condenou um fornecedor a indenizar um consumidor por ter depositado um cheque pré-datado antes do prazo combinado. E o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, poderá atrasar o início das operações de voos no período da Copa, exclusivamente por atrasos nas obras. E ainda teremos hoje a entrevista com o Dr. Rosivaldo Oliveira, que é o ex-procurador-chefe da Procuradoria do Trabalho e atualmente membro da Comissão Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. E, finalmente, a crônica judicial do dia. Em nome da lei, volta já! A Justiça do Rio Grande do Norte determinou o bloqueio de R$ 362 mil na conta da Cosern para que os valores referentes ao ICMS sejam repassados para os municípios de Campo Redondo, Coronel João Pessoa, Ipueira, José da Penha, Riachuelo, São Miguel. A decisão foi proferida pelo desembargador Saraiva Sobrinho e é verdade que essa ação já estava tramitando há mais de 13 anos. E já está sendo submetida ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os valores que cada município vão receber serão levantados mediante alvará individualizado para cada prefeitura. Um policial militar é barbaramente assassinado durante um assalto em Parnamirim. Trata-se do PM Jailson Augusto do Nascimento, de 45 anos, que estava de folga num bar na Avenida Paulo Afonso, aqui em Parnamirim, quando suspeitos a bordo de uma motocicleta, uma delas seria uma Bros de cor amarela, chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. O policial recebeu a ação, reagiu e foi baleado por um dos suspeitos. Dizem que esse suspeito seria inclusive uma mulher que estava na garupa da moto e isso tudo vai gerar muita confusão, o que demonstra de verdade de que é necessário segurança até para a polícia, porque o senhor Jailson Augusto Nascimento teve o óbito imediato e, infelizmente, mais uma agressão à polícia, o que nós devemos rechaçar com toda a veemência, porque isso não é possível se admitir. Imagine se a polícia já está sendo vítima, o que será da própria sociedade? É hora de nós olharmos isso e toda a sociedade clamar para que o Estado tome as providências para que a polícia tenha condições de trabalho e a sociedade tenha tranquilidade e segurança. O Marco Civil da Internet, que foi tão debatido, há muita gente contra, muita gente a favor, foi aprovado na Câmara Federal nesses dias e segue para o Senado. Depois de ficar um bom tempo trancando a pauta da Câmara dos Deputados, ou seja, desde outubro do ano passado, o Marco Civil foi aprovado. Nesta semana, o projeto provocou muitas polêmicas, desde que foi levado para o debate. A votação só aconteceu após diversas negociações entre governo e oposição. O projeto segue para o Senado e entre os principais pontos da proposta é a garantia do direito à privacidade dos usuários da internet, especialmente a inviolabilidade e ao sigilo das suas comunicações pela internet. Agora, os provedores não poderão fornecer a terceiros as informações de acesso a usuários, a não ser que o usuário consinta que isso possa ser feito. E os registros constantes dos sites, de buscas, e-mails, entre tantos outros, só poderão ser armazenados por 6 meses. Também consta do projeto o princípio da neutralidade, ou seja, que impede discriminações de tráfego em função de conteúdo que tramita na internet. Ou seja, os provedores de conexão não poderão tratar de forma diferente conteúdos acessados ou enviados. O texto garante ainda a possibilidade de provedores venderem planos com velocidades de acesso diferente do que vem sendo feito até agora.
Ou seja, muita novidade vai acontecer no mundo cibernético brasileiro. Aguarde e vamos ver o que o Senado vai discutir sobre essa matéria. Muita expectativa para todos os internautas do Brasil. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará condenou um fornecedor a indenizar um consumidor por ter depositado um cheque antes do prazo. O consumidor prejudicado entrou com uma ação indenizatória por danos morais e teve seu direito ratificado pela terceira Câmara Civil, com fundamentação do acordo baseada na súmula 370 do STJ. Apesar de não haver a devolução do cheque pré-datado, houvera dano moral pela quebra do contrato firmado entre o fornecedor e o consumidor. Ou seja, se você tem um cheque pré-datado, respeite a data ajustada, porque você pode sofrer uma ação por danos morais se você depositar o cheque antes do prazo. Isso também está na lei. E a Copa do Mundo está chegando e o aeroporto de São Gonçalo do Amarante não está pronto. As obras estão em atraso e, por conta disso, as operações de voo no período da Copa poderão ter grandes transtornos. É uma preocupação que nós transmitimos para todos os usuários, para a Infraero e para os governantes, porque a Copa do Mundo não espera e o aeroporto ainda tem muito por fazer e há, de fato, uma grande preocupação, porque além das obras de infraestrutura de acesso não estarem prontas, o próprio aeroporto pode não ficar pronto até o início da Copa do Mundo. Isso é muito preocupante para toda a sociedade do Rio Grande do Norte. E no próximo bloco, entrevista com o Procurador do Trabalho, Dr. Rosivaldo Oliveira, que foi procurador-chefe da Procuradoria aqui do Rio Grande do Norte e atualmente é o procurador atuante na Comissão do Combate ao Trabalho Escravo a nível nacional. Falaremos com ele sobre esse assunto e todos os assuntos que envolvem o Ministério Público do Trabalho. E, finalmente, concluiremos nosso programa com a crônica judicial do dia. Em nome da lei, volta já! Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria. E cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da Caerne. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Em nome da lei, volta ao ar. Agora com a entrevista com o ex-procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Dr. Rosivaldo Oliveira, que muito tem feito pela atuação do Ministério Público nas áreas sociais do Rio Grande do Norte. Dr. Rosivaldo, boa noite. Boa noite. Dr. Rosivaldo, é um prazer tê-lo aqui. E, enfim, as conversas atuais que estão acontecendo hoje em todo o Brasil, como sempre, uma grande atividade que machuca a dignidade humana é o combate ao trabalho escravo. Eu sei que o senhor tem estado presente, é hoje integrante da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Como é que está isso? O senhor está vindo de Brasília com boas novidades? O que o senhor tem para dizer para os nossos telespectadores? Nós temos realmente, nas últimas semanas, uma grande novidade. O Senado Nacional, o Senado aprovou a PEC 57A, que vem a trazer a possibilidade de expropriação das terras ou empreendimentos utilizados na exploração do trabalho análogo ao de escravo. Então, essa emenda demorou 16 anos, na verdade 15 anos no Congresso Nacional, mas finalmente foi aprovada. Isso é uma boa notícia para a sociedade brasileira como toda, a sociedade trabalhadora. Desde
de 1995, que o governo vem se preocupando com essa situação dos trabalhadores do Brasil e instituiu em 95 o Grupo Móvel Especial do Ministério do Trabalho e Emprego, no qual, juntamente com a Polícia Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e principalmente o Ministério do Trabalho e Emprego, através dos seus auditores fiscais do trabalho, vão até os locais onde tem denúncia de trabalho análogo de escravo e fazem o resgate desses trabalhadores. Esses trabalhadores, ao serem resgatados, têm direito à indenização pelos serviços prestados, que normalmente os salários não são pagos. Esses trabalhadores, nós identificamos que muitas das vezes eles pagam pelos equipamentos de trabalho, pagam pelos equipamentos de proteção individual, quer dizer, vivem de forma até mesmo, por vezes, subjugados, através de ameaças com armas pelos proprietários ou capatazes das fazendas onde existe. E eles têm direito também, em face do resgate, a um seguro-desemprego especial de 3 meses para poder dar condições de retornar a uma outra atividade que não seja uma atividade de exploração. É importante ressaltar que o trabalho análogo do escravo, infelizmente, não ocorre tão somente no setor rural. Recentemente, tivemos casos envolvendo grandes empresas de confecções em São Paulo, onde os bolivianos estão sendo explorados para o fim de confecções de roupas. Eles passam, por vezes, 16 horas trabalhando, esses bolivianos entram no Brasil de forma ilegal e assim eles ficam até mesmo com medo de se apresentar, de denunciar, mas ao sabermos de denúncias que chegam ao nosso alcance, nós vamos ao local, juntamente com os auditores fiscais do trabalho, e trazemos essas pessoas de volta à cidadania. A eles são concedidos também todos os direitos trabalhistas, a carteira de trabalho é emitida imediatamente e o dinheiro é depositado atualmente em conta, para evitar, inclusive, que após o recebimento dos seus direitos possa haver uma retomada por parte dos aliciadores. Doutor Rosivaldo, lógico que a sua participação na Comissão Nacional do Combate ao Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho a nível nacional deve ter alguma atividade importante e relevante no combate, porque nós percebemos que em Belém do Pará, em vários estados brasileiros, ainda são identificados, por incrível que isso possa parecer, trabalhos análogos à condição de escravo. E esse combate tem a Força Tarefa, que já tem um trabalho já há mais de 10 anos e tem tido efetividade nisso. E qual é a função do Ministério Público do Trabalho e da Comissão hoje nesse novo momento do combate ao trabalho escravo? Desde 1995, quando foi colocado em prática o Grupo Especial Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho vem participando das operações, mas a partir de 2002, com a criação da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no Ministério Público do Trabalho, da qual hoje faço parte, o Ministério Público vem se engajando de forma maior nesse combate ao trabalho escravo. Então, todas as operações que ocorrem hoje do Grupo Especial Móvel tem um procurador presente. Eu mesmo já estive presente em torno de 7 operações realizadas nos estados do Maranhão, Tocantins e o Pará. Realmente esses estados, juntamente com a Bahia e Mato Grosso, são os estados onde há a maior incidência do trabalho análogo do escravo. Hoje se estendendo muito também para o centro de São Paulo, por conta das confecções, né, onde se utilizam principalmente bolivianos. É importante destacar também a existência da lista de empregadores que sujeitaram trabalhadores à situação de escravo, chamada lista suja. É pública essa lista, Essa doutor? lista é pública, essa lista Como é que se acessa? A partir do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Inclusive, tem 2 empregadores do nosso estado inclusos nessa lista. Os empregadores, né, os empreendimentos inclusos nessa lista não podem obter dos entes públicos, dos bancos públicos, financiamentos. Isso está dando mais um plus no combate a esse tipo de trabalho, ao trabalho análogo do escravo no Brasil. Então, assim, o Ministério Público do Trabalho vem atuando eficazmente ao participar das operações e identificando a situação de trabalho análogo do escravo, entramos com ações civis públicas, onde os empregadores, ao final, vêm pagar indenizações por danos morais por ter feito aquela depreciação no meio ambiente de trabalho no nosso país. Olha, eu acho que tem que parabenizar o Ministério Público do Trabalho pela eficácia, porque nós assistimos pela televisão e acompanhamos a atuação do Ministério Público do Trabalho nessa direção e do Ministério do Trabalho e Emprego também, o quanto vem sendo feito nesse combate e ainda o quanto se tem por fazer, porque você que está nos assistindo em casa, talvez, mas o que é
a condição análoga de escravo. E o senhor pode dar uma espécie de conceituação ou identificação disso para nós, para que o telespectador possa até saber se tem alguém que ele conheça que está nessa condição? Certo, isso é importante. Desde 1940, o nosso Código Penal já prevê a existência do crime de colocar o trabalhador na condição análoga do escravo. A partir de 2003, trouxe o nosso Congresso Nacional, deu uma nova redação, o artigo 149 do Código Penal, vindo a priorizar, a destacar mais o que vem a ser o trabalho análogo do escravo. Então, o trabalho análogo do escravo é qualquer tipo de trabalho forçado, é qualquer tipo de trabalho em jornadas extenuantes, exaustivas, é também qualquer tipo de trabalho em condições degradantes, como também qualquer tipo de trabalho que venha limitar a capacidade de locomoção dos empregados em razão de dívida para o empregador. E essa situação ocorre bastante. Os empregadores já chegam ao local do trabalho endividados. Quando é no caso do trabalho escravo urbano, eles já vêm através do que nós chamamos os coiotes, que trazem esses, principalmente estrangeiros, para trabalhar na indústria têxtil em São Paulo, nas pequenas confecções, e eles já vêm endividados com o pagamento desse transporte. No caso do Pará, também o transporte até as fazendas que são distantes, eles já chegam lá endividados. Por vezes também ficam em pensões, aguardando o emprego, e vem alguém e compra, como fosse o passe, paga a pensão, ele entra no trabalho endividado. E também tem isso lá na questão do trabalho rural, dos estados do Pará, Tocantins, Maranhão, deles pagarem as ferramentas de trabalho. Então, eles ficam endividados também por pagar a própria ferramenta, o facão, né, que vai fazer o corte, justamente o roço, normalmente eles trabalham no roço, eles já se veem endividados. Nessas minhas idas, juntamente com o Grupo Móvel, identifiquei situações também de alojamentos precários, né? Uma situação, inclusive, onde me deu uma indignidade muito. Eu fiquei indignado com aquela situação que o trabalhador estava. O trabalhador estava embaixo de um curral de cabras. Ele, inclusive, eram dois e um era menor. E eu perguntei ao empregador se ele colocaria o filho dele naquela situação, totalmente sem conforto. Desumana, né? Desumano, porque os animais estavam em cima e o ser humano estava embaixo. Meu Deus do céu. Então, essa situação que nós encontramos, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Infelizmente, isso é uma tristeza para a sociedade como um todo, que às vezes nós estamos no nosso conforto e nem imaginamos que possa ter algum semelhante passando por situação tão degradante e desumana e indigna, que isso também causa muita indignação para nós todos. Mas, doutor Rosivaldo, esse trabalho todo, parabéns mais uma vez, eu acho que a sociedade não deve cansar de parabenizar e agradecer a atuação do Ministério Público do Trabalho nesse sentido, em vários outros que a gente acompanha. Mas nós vamos agora a um breve intervalo e logo em seguida nós conversaremos com o doutor Rosivaldo sobre o TJC, que ele é o representante do Ministério Público nesse grande projeto social que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Em nome da lei, volta já. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria e cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Enfim, estamos de volta em nome da lei com o doutor Rosivaldo Oliveira, procurador do trabalho da 21ª região. Doutor Rosivaldo, além desse trabalho hercúleo que vem sendo feito no trabalho
ao combate ao trabalho escravo. Eu sei que o Ministério Público do Trabalho, junto com a OAB, junto com a Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas, que eu tive o orgulho de presidir, a Matra, TRT 21 e Secretaria de Estado da Educação têm desenvolvido nos últimos anos um projeto chamado TJC, Trabalho, Justiça e Cidadania. E agora, a partir do mês de abril, começa a acontecer isso nas escolas. E também tem notícias e informações precisas de que o senhor é o representante do Ministério Público nessas atividades do TJC. Como o senhor avalia esse projeto sobre o aspecto social e qual a importância dele para a formação da cidadania dos nossos jovens? Esse projeto eu tive o prazer de me inserir mais durante o período que eu estive na chefia do Ministério Público do Trabalho e, ao sair, me comprometi a permanecer. Já conversei com o novo procurador-chefe, já fui designado como representante do Ministério Público do Trabalho nesse projeto, né, onde procuradores do trabalho, nossos colegas, vão também às escolas, né, levar noções de cidadania, de direito ao trabalho, para que os jovens cresçam, né, e possam alterar a realidade do nosso país, tendo conhecimento dos seus direitos e seus deveres. Então, esse programa é excepcional, está de parabéns os parceiros, o TRT, a Natra, a Matra 21, a OAB, que todos se engajam no sentido de levar informações de cidadania para os estudantes que estão já entrando no mercado de trabalho. Então, eles chegam no mercado de trabalho consciente dos seus direitos de trabalhador e de cidadão. O projeto é elogiável, tenho muito orgulho em participar desse projeto e ver os resultados que nós obtemos dele. Nós já temos aí estudantes já fazendo cursos de jornalismo, de direito, e chegando para a gente dizendo que está fazendo aquele curso, tendo em vista o nosso trabalho realizado na escola, a abertura de horizontes que trouxe o programa para a vida desses jovens, que está trazendo. Que coisa boa. Eu tive também o privilégio de participar, e que esse ano quero participar de novo. Eu acho que é uma coisa que faz bem para a gente também, fazer o bem para os outros, e comove, sensibiliza, você poder servir como exemplo para a juventude, que é possível fazer as coisas corretamente, que é possível exercer sua cidadania sem arranhar do outro. Eu acho que esse é um grande trabalho, mais uma vez o Ministério Público irmanado com os magistrados, com os advogados, com a OAB, com a ANATRA, fazendo esse grande trabalho. E além disso, né, doutor Rosivaldo, também tem aquela culminância que é a parte cultural, que é a parte da demonstração, da capacitação desses alunos. Eu estive no Teatro Alberto Maranhão, na culminância do ano passado, lotado, e vi a empolgação e a energia transferida por aqueles alunos. Eu acho que o senhor também deve ter sentido muito essa mesma sensação que eu tive, né? Com certeza, foram excelentes trabalhos apresentados, os alunos se esforçam ao máximo, apresentações, e também tem as redações que os alunos têm que fazer, né, que é um concurso e os melhores são premiados. Então, assim, é muito bom ver a juventude empolgada com a questão dos direitos do cidadão, né, e crescendo em conhecimentos e abrindo os horizontes para que eles possam ter uma colocação melhor no mundo do trabalho. Isso é muito bom. Também é bom lembrar a todos vocês que estão nos assistindo de que esse trabalho é feito nas escolas públicas estaduais. Quer dizer, não são todas as escolas, é bom que todos saibam, é feita uma espécie de uma seleção de 10, 8 a 12 escolas, e essas equipes de juízes, procuradores e advogados visitam a escola, fazem as palestras sobre os direitos do trabalho, sobre o direito da cidadania, e trabalham do ponto de vista pedagógico, e não só pedagógico, também cultural. Ou seja, é peça de teatro, são músicas. Eu achei impressionante, e você que está nos assistindo, procure saber se perto da sua casa tem alguma escola participando do TJC, ou procure fazer com que essa escola, no próximo ano, esteja presente no TJC e participe desse magnífico projeto de doação, de participação dos magistrados, dos juízes, dos advogados, para contribuir com a cidadania. Eu só queria, antes de passar as palavras para as considerações finais do doutor Rosivaldo, e dizer definitivamente,
Nós estamos convencidos de que a única maneira de mudar o país é fazer a educação para a cidadania. E esse projeto, acho que atinge muito bem esse objetivo. Doutor Rosivaldo, os microfones e as câmeras, para o senhor falar com nossos telespectadores e fazer suas considerações finais, desde logo agradecendo pela sua presença no nosso programa, brilhantando cada vez mais a qualidade dos nossos projetos aqui desse programa. Verdade, para mim, para o Ministério Público do Trabalho no estado do Rio Grande do Norte, é sempre bom estar presente, passar informação para a sociedade, e o nosso dia a dia é esse, é trabalhar em prol da melhoria de condições de trabalho dos trabalhadores, no caso específico do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil estamos presentes no dia a dia, trabalhando para que as condições de trabalho sejam melhoradas. E também no caso dos programas, do PTJC especificamente, o TJC, levar cidadania aos jovens para que o Brasil, no futuro, venha a ser um país melhor. Doutor Rosivaldo, obrigado pela sua participação no nosso programa. Em nome da lei, encerra a sua entrevista de hoje, mas eu convido você para o próximo bloco, que nós faremos a crônica judicial do dia. Em nome da lei, volta já. Desculpe, mas o cachorro não pode entrar. Mas o Boris é meu cão-guia e a lei diz que eu posso entrar com ele. Eu sei, mas é um show de música. Ele pode atrapalhar se latir no meio do espetáculo. Ele é treinado, não late. Tá bem. Bom show pra vocês. Acessibilidade é coisa séria e cultura é direito de todos. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Manu está dodói. Ela conheceu Beto, que está em tratamento. Manu e Beto conheceram Carlinhos, que já está curado. A vida tem um preço. Ajude a pagar por ele. Faça uma doação ao Varela Santiago na sua conta da CAERN. Com mais recursos, o hospital vai atender mais e melhor. Colabore, autorize e doe. 3209-8200. Agora faremos a crônica judicial do dia em nome da lei. E o dia de hoje faremos para relembrar um fato histórico que marcou a vida do Brasil e de muitos brasileiros. Nós estamos falando do golpe militar de 31 de março de 1964. A Ordem dos Advogados do Brasil tem se movimentado durante esses anos todos no sentido de resgatar as memórias das lutas e dos combates ao regime militar e à ditadura militar. Inclusive com ato público denominado Para Não Repetir. E eu diria, tem que lembrar para não repetir, porque nós passamos momentos difíceis na vida brasileira na medida em que passamos um período longo sem as nossas liberdades democráticas. Eu digo liberdades democráticas porque sem elas o nosso direito de ir e vir está absolutamente limitado. E o direito da cidadania fica castrado. E isso nós não podemos esquecer. É possível e acreditamos que esse tempo não volta mais. Porque nós não podemos jamais pensar que retomar ou voltar ao tempo e dizer que a época do regime militar era melhor do que agora é desconhecer a vida em liberdade. É desconhecer o sentimento de democracia. É desconhecer o sentimento de viver, de ir e vir, sem ter que ser vigiado permanentemente pelo regime militar. Não tenho nenhuma crítica aos militares de hoje, mas tenho sim críticas àquele período em que nós passamos muitas dificuldades. Eu digo nós, porque também estive naquele período, ainda da ditadura militar, militante estudantil, presidente de centro acadêmico, sempre estive presente nas lutas pela democracia brasileira. Então nós sabemos o quanto custou para o Brasil, o quanto custou para os brasileiros termos hoje eleições diretas, termos hoje liberdade de imprensa, termos hoje partidos livres, sociedade livre, e isso tem um preço muito alto. Foi o preço que nós pagamos pela luta da democracia.
Então nós não queremos esquecer. E lembrar desse dia e desse período triste da história brasileira é fazer com que a sociedade tenha consciência que, por mais que a democracia tenha deficiências, por mais que a democracia tenha seus erros, é melhor errarmos juntos do que sermos submetidos a um ou outro ditador que venha dizer o que é certo e o que é errado. É melhor a sociedade errar em conjunto, acertar em conjunto, democraticamente, tendo eleições livres e democráticas, para que a sociedade possa definitivamente ter a cidadania plena, em vigor e respeitada por todos e para todos. A nossa crônica judicial de hoje é em memória a todos aqueles que tombaram na defesa da democracia, na defesa das liberdades, e para que nós pudéssemos hoje estar aqui falando em todos os lugares que passamos, sem medo de se manifestar, sem medo de se posicionar contra ou a favor o governo, tendo a nossa opinião sempre respeitada pelas autoridades. Isso é democracia e isso é uma conquista que vale a pena marcarmos esta semana como um marco histórico para que não possamos, em nenhuma hipótese, retomar a nossa história do passado e viver sob um regime ditatorial. Democracia e liberdade é uma conquista que nós não permitiremos qualquer tipo de negociação. Esta é a crônica do dia. Liberdade e homenagem a todos aqueles que deram a vida pela nossa democracia. Em nome da lei, fica hoje por aqui, porque a lei é clara, só depende de você.